que vocês acham? É o amanhecer ou o entardecer? Não sei se fica claro o som dos pássaros, mas se estiver, facilmente você responde essa pergunta. Acho que o propósito do vídeo de hoje é apreciar um amanhecer. Não sei se vocês têm muito costume de olhar o dia se encerrar ou se iniciar. Particularmente, eu quase nunca tenho a oportunidade de ver o dia começar, de ver o nascer do sol. E geralmente, quando eu termino meu horário laboral, o sol já se pôs também. Tem uma frase que eu não vou me recordar agora. Não sei se é de um pensador ou de quem que é exatamente, que diz assim: não se preocupe se não estão dando valor ou enxergando o valor ou reconhecendo os seus esforços ou as suas conquistas. Pois o sol dá um espetáculo grandioso todos os dias pela manhã. Entretanto, a maioria de seus espectadores ainda estão dormindo. Depois eu vou colocar essa frase nos comentários, fixado para vocês. Eu acho que hoje é dia 11 de junho de 2025. No dia 7, eu cumpri 22 anos. Bom, para a maioria, o começo de um novo ano é só mais do mesmo, não tem representação nenhuma, significado algum. Só que por alguma razão, eu não consigo viver em paz sem ter propósitos plausíveis para a maioria das questões quanto à minha existência. É um novo ciclo. Teoricamente seriam mais 365 dias.
E teoricamente, dentro desses 365 dias, há metas a serem alcançadas. A vida é um cômico paradoxo. Cômico, como dizia Stephen Hawking, a vida seria uma tragédia se não fosse uma comédia. Acho que todo mundo no final vem pra cá sem exatamente saber onde quer chegar, com quem quer estar, o que quer fazer. Mas ainda assim cada um acaba encontrando o seu grupinho, a sua panelinha. Cada um acaba se envolvendo em uma pequena bolha. Uma pequenina bolha. Até parece às vezes que... Até chegou a parecer algumas vezes que eu conhecia relativamente bem o mundo. Que eu conhecia relativamente bem o que são as pessoas. O que representa essa realidade tridimensional. Só que um dia eu parei para pensar que no mundo há 8 bilhões de pessoas, inclusive mais do que isso. E tanto eu como você desde que nascemos e até o dia que morreremos, nem sequer teremos conhecido 1% de toda essa gente que existe. E, inclusive, literalmente mais de 99% de toda a humanidade nem vai saber da nossa existência. Praticamente a humanidade inteira nem sabe que eu existo. Existir ou não é absolutamente indiferente para todo mundo. O pequeno grupo seleto de pessoas que eu conheço também é uma fração que nunca será enxergada pelo 99% de toda a humanidade. Teoricamente, se eu e o grupo seleto de pessoas que me conhecem deixasse de existir, o impacto nesse planeta seria absolutamente mínimo, insignificante. Eventualmente, nós somos tão insignificantes como esse dejeto de vaca por aqui. E olhando por um ponto de vista unilateral de cada ser humano, é como se a humanidade não se conhecesse. O que a gente conhece são padrões gerais que foram desenvolvidos através da genética, através da evolução, através de convivências que foram sendo transportadas
de uma pessoa para outra, de uma cultura para outra, durante séculos. Bom, ali naquela estrada acabou de passar um motoqueiro. Eu tô consciente da existência dele, mas eu não faço nem ideia de quem ele seja realmente. E ele certamente nem faz ideia de que eu existo e de que tem alguém observando ele. Quer queiramos, quer não queiramos, o que a gente conhece por realidade é algo extremamente limitado. Eu vi em um estudo um dia desses que o olho humano não é capaz de capturar, não sei, 90%, 99% de todos os aspectos de cores que existem. Ou seja, estamos praticamente cegos. Vivemos praticamente na escuridão nossa vida inteira. E essa pequena fração de luz que a gente consegue enxergar enquanto a gente existe, ela não vai durar muito. E eventualmente essa pequena luz vai deixar de existir também. É muito interessante pensar no quão grande é a linha do tempo. Claro que o tempo é relativo, mas eu não vou entrar nesse mérito e nem vou entrar no mérito de que tempo é entrelaçado com o espaço. Mas olhando por uma perspectiva simplista e objetiva da linha do tempo, esse planeta existe há bilhões de anos, assim como a nossa galáxia, a Via Láctea, assim como o universo como um todo. Um ser humano vai viver em média, bom, digamos que pelo menos um brasileiro do sexo masculino vai viver uns 75 anos. Bom, do sexo masculino vai viver talvez uns 72 e do sexo feminino uns 75 anos. Os homens tomam mais riscos. Entretanto, embora de certa forma pareça alguma coisa, se a gente colocar em perspectiva todo o tempo do universo, ou o tempo desde que surgiu o primeiro ser humano, é uma coincidência incomensurável que tanto você como eu estejamos vivos nesse exato instante. Um dia, uma pessoa aleatória de 1800 provavelmente estava conversando com outra pessoa aleatória de 1800, uma pessoa de sua bolha,
e estavam dizendo que um dia eles não existiriam mais. Entretanto, naquele dia, eram eles que estavam lá, eles que podiam tomar suas decisões, fazer suas escolhas. E hoje já se passaram 2 séculos que essas duas pessoas já não existem mais e não podem fazer mais nada. Agora você e eu, a gente pode. É uma grande coincidência que a gente esteja no nosso momento de existir, de tomar escolhas. Esse é um tempo tão limitado que deveria ser muito bem aproveitado. Afinal, em breve, tanto você como eu, nós piscaremos nossos olhos e terão se passado milênios desde que tenhamos deixado de existir. Talvez a moral para esse amanhecer seria que encontrássemos o real valor do tempo, a real representação da valiosidade do tempo. Não só é um recurso extremamente limitado, como é uma grande dádiva poder existir nesse instante. Um dia Jesus pisou nessa terra como qualquer outro ser humano. Entretanto, hoje ele já não está aqui há mais de 2000 anos. Os discípulos que estavam com ele, igualmente, já se fazem 2 milênios desde que se foram. E em breve se passarão 2 milênios que teremos ido. Eu acho que é importante ressaltar que nós tendemos a nos preocupar demais com muitas besteiras. Nós tendemos a ignorar o que é realmente importante. Tendemos a procrastinar. Isso pela mera questão de que ninguém parou para pensar no valor da existência. É claro que existência é um termo complexo, a definição de existência é um termo complexo. Para algo existir, talvez seja uma mera questão de uma consciência que possa observar esse algo existindo. Seja uma consciência limitada como a nossa, ou a consciência de Deus. Os seres humanos são animais. Você e eu, olha quem apareceu. Você e eu somos nada mais, nada menos que animais. E os animais
como de se esperar, eles tendem a buscar sobrevivência, a satisfazer seus desejos biológicos. Só que nós, por sermos intelectualmente um pouco mais avançados, um pouco, bem pouco, 99% do nosso DNA é a mesma coisa que de um chimpanzé. A gente não é tão mais especial do que os chimpanzés, não. Entretanto, os seres humanos, assim como qualquer outro animal no reino animal, buscam a competição para estar no pódio. E geralmente os que vencem e ficam nesse pódio, no pódio do poder talvez, estão cegos e escravos de ao menos um pecado capital. Isso nos leva à questão de que o caminho que estamos tomando, na verdade não o caminho que estamos tomando, mas o caminho que a humanidade sempre tomou, foi o caminho do mal. A humanidade sempre vem buscando tirar vantagem dela mesma, ao custo dela mesma. E é uma pena, porque graças a isso, todo mundo existe e morre como se nunca tivesse existido. Bom, mudando completamente de assunto, o ar aqui está bem fresco. Eu diria que seria o típico ar puro que dizem quando alguém está numa floresta. Eu não me questionei se a qualidade do áudio está boa. Não sei se eu lamento se não estiver, porque acho que o valor desse momento entre você e eu, ele já foi razoavelmente bem colocado por mim. Espero que você tenha tido um momento de satisfação assistindo esse vídeo. Eu não vou colocar música
de fundo, nem nada, provavelmente. Acredito que eu vou meramente publicar o vídeo como ele está, da forma mais natural possível, e registrar um momento de autenticidade de um mísero ser humano enquanto existe. Esse é um dia semelhante a todos os outros, que qualquer outro ser humano tenha vivenciado. Entretanto, só é semelhante.